Paulo Sérgio Macedo é o nome artístico do cantor Paulo Sérgio, que nasce em 10 de março de 1944, na cidade de Alegre, Espírito Santo, e falece em 29 de julho de 1980 em São Paulo, aos 44 anos de idade. Ele que começa sua carreira como ator, na onda do iê-iê, cantando como calouros do Chacrinha. Se não, vejamos a trajetória dele. Ele nasce em Alegre, Espírito Santo, que é uma cidade de aproximadamente 35 mil habitantes, está a um pouco mais de 190 quilômetros da capital Vitória. Nos meados dos anos 50, eles passam a morar no Rio. A família do Paulo Sérgio passa a morar no Rio. O seu pai era alfaiate e sua mãe era alfaiate, mas cuidava da casa. É ele que tocava violão muito bem. Ele que estudou no Colégio Dom Pedro e morou na zona norte do Rio, lá no bairro de Bom Sucesso. E se apresentou em vários programas da Clube do Rock do compositor Rossini Pinto, onde muitos artistas queriam se apresentar. Mas o Paulo Sérgio ele consegue este feito. Paulo Sérgio que não conheceu o fracasso como cantor, praticamente não teve declínios na carreira. Um cantor que estourou em 1968 com o compact disco A Última Canção. Ele é considerado um dos maiores artistas da música romântica brega, cantou MPB, na onda do iê-iê, no caso iê-iê, tocava violão divinamente bem. Ele que tem 3 filhos, mas tem 2 filhas do primeiro casamento. O segundo casamento ele teve o Rodrigo, que nasce em 1974. Em 1974, que é o Rodrigo, né? Que era conhecido como Paulo Sérgio Júnior, que também cantava e era mágico profissional. Era mágico profissional. E morre em 2016, vítima de esclerose múltipla, o filho do Paulo Sérgio, né? Ele que casou em 1972 em segredo com a Raquel Teles. O que é o nome dos pais dele? Hilda Paula de Macedo e Carlos Beato de Macedo. Era alfaiate. Se não tivesse manifestado descer a ser músico profissional, ele com 10 anos, ele já frequentava a alfaiataria do pai, conhecendo as tesouras e agulhas. E lá em Alegre, cidade Alegre, pequena Alegre da época, ele já participava de pequenos concursos de calores, já era muitas vezes o primeiro calouro, né, artístico. Ele que teve uma grande apresentação, de repente assim, na TV Excelsior, através do locutor Haroldo de Andrade, já de saudade. Ele morava lá no Rio de Janeiro, na Zona Norte, em Brás de Pina. Ele, coincidência ou não, ele foi participar com um amigo
de uma gravação, de um teste que o colega estava fazendo em uma gravadora. Porém, o, o produtor da época quis conhecer suas composições e assinou o contrato prontamente de escutar PK. E depois ele foi para Copacabana, quando mudou-se para São Paulo, e gravou e assinou um contrato com a Copacabana, gravou, onde ele gravou 8 LPs. No final da década de 80, ele grava um LP. A gravadora lança o LP em homenagem ao Paulo Sérgio, né? A homenagem póstuma, pois com grandes participações, Tony Chororó e Antônio Marcos e outros grandes artistas que participaram desse disco. Ele que no início de 1975, ele grava esta música que nos ouvindo ao fundo. Eu quero ver você feliz aqui, ó. Que foi para o filho, né, Paulo Sérgio Júnior, como foi chamado. Em 1972, ele grava grandes músicas, né, como Te Amei, Te Amo. Ele também grava do César Augusto, Te Amar, Minhas Qualidades, Meu Defeito, Marcos Humanos e outras grandes músicas de sucesso. Ele que, na saída de uma apresentação do programa Bolinha, lá no na TV Bandeirantes, uma fã se diz impressionada com ele, né? Começa a xingá-lo, joga uma pedra no seu carro, onde quebra a vidraça. Ele desce para olhar e avaliar os prejuízos. Mas, porém, é convencido pelos colegas a seguir para as outras apresentações, onde pede para o seu assessor agilizar, adquirindo analgésicos para ele tomando 2 de uma só vez. Se apresenta no primeiro show completamente, e na quinta música do segundo show ele pede desculpas e diz que tem que ir ao hospital, onde ele cai desmaiado no camarim com um derrame cerebral, onde foi dia 27 de julho, dia 29 de julho de 1980, os médicos atestam morte cerebral às 20h30 da terça-feira daquele dia. Ele é enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, por pedido dos seus pais. Ele recebeu no seu velório lá em São Paulo diversas presenças de artistas como Marcos Roberto, o Christian, o Edson Cúrio, Bolinha, Jair Rodrigues e muitos outros artistas passaram por lá. No Rio de Janeiro, Aguinaldo Timóteo, Zé Rodrigues tiveram lá. E Roberto Carlos não pôde ir, mas mandou uma coroa de flores com os seguintes dizeres: meu grande ídolo, pois o Paulo Sérgio foi considerado um plágio do Roberto Carlos, da qual era fã ali no início da sua carreira, mas ele gravou grandes músicas em homenagem ao grande Roberto Carlos. E Paulo Sérgio também, que vendeu em apenas 3 semanas 60 mil cópias e ganhou diversos prêmios. E ele também deixou seu nome marcado como ator no filme Onda Iê, juntamente com Carlos Alberto e outros artistas fizeram grandes músicas. Então, essa é a história de Paulo Sérgio.